Hoje eu tô realmente muito animada para fazer esse vídeo, porque eu acho que é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz até hoje. Então, fica nesse vídeo até o final, porque ele pode ser o primeiro passo para você transformar o seu processo, a sua vida, a sua caminhada. Para quem não me conhece, eu sou Luana Lemos, psicóloga familiar, e esse canal é dedicado a ajudar cada pessoa a entender melhor a si mesmo, a entrar dentro de si e poder assim lidar melhor com quem está à sua volta. O tema de hoje, que é de tanta importância, é trabalhar com a criança interior, como lidar com a sua criança interior. Todo mundo já foi criança um dia, isso é um fato que todos sabem. Mas poucos pensam o como esse processo da criança que você foi influencia na pessoa que você é hoje. Então esse é um tema muito complexo, que não vai se esgotar aqui. Eu vou começar a introduzir um assunto, mas esse é um trabalho muito intenso que deve ser feito ao longo de um processo, talvez até terapêutico, ou de muito autoconhecimento da pessoa. A gente se torna adulto hoje com aquela criança que não se sente, muitas vezes, valorizada, querida, amada, cuidada, olhada, respeitada e validada. Acaba virando adultos muito carentes, irritados, incoerentes, imaturos, com um sentimento muito grande de serem injustiçados, magoados com a educação que recebeu, com o cuidado que recebeu. Eu, enquanto terapeuta, nos meus processos de atendimento, esse é um tema que eu trabalho muito, porque quando a gente vai destrinchando a vida de uma pessoa, a gente vai percebendo que muitas das reações que ela tem hoje são influenciadas por esse ontem, por esse passado que ela teve. A gente vai desenrolando a nossa vida e o passado ele não fica lá para trás, ele tá junto com a gente. A gente carrega esse passado na nossa vida hoje. Eu podia dar muitos exemplos aqui de como que isso acontece, muitos exemplos que eu já vi em terapia, que eu trabalho em terapia, nos atendimentos que eu realizo. Mas eu resolvi trazer aqui hoje um exemplo pessoal, porque eu acho que o exemplo pessoal ele vai trazer muito mais autenticidade e muito mais verdade para o processo. Eu sou uma pessoa que tenho muita autocobrança, eu me cobro muito excelência no que eu faço, principalmente profissionalmente. Então, a minha dedicação à minha profissão é algo que eu levo muito, muito a sério, que eu quero fazer o melhor. E ao mesmo tempo eu tenho uma necessidade de controle muito grande na minha vida. Então eu tenho que controlar todas as situações. Hoje eu percebo que eu não tenho tanto essa característica em mim, que é algo que eu já venho trabalhando, mas ainda existe sim uma necessidade de controle muito grande do que acontece ao meu redor, principalmente com as pessoas que estão ao meu redor. Só que acontece que quando eu fui mãe, eu me percebi numa situação de que meus filhos não são máquinas que respondem às minhas expectativas passivamente. Eles são pessoas, indivíduos que têm suas personalidades, que têm as suas vivências, seus processos, e muitas vezes eu não vou ter controle de como eles vão agir e reagir na vida. Quando algo sai do controle, principalmente em relação aos filhos, eu comecei a notar que a minha reação de raiva é desproporcional ao cuidado que eu tenho que ter, que eu sei que preciso ter com eles. Que são crianças que simplesmente estão se manifestando enquanto crianças. E a minha raiva, ela é muito maior do que deveria ser nesse cuidado como mãe. E aí eu fui começar a revisitar a minha história, começar a revisitar a minha criança e percebi que a minha visão da minha mãe sempre foi dessa mulher maravilha, essa mulher que dá conta de tudo, que dedicou muito a sua vida à excelência profissional dela. A profissão para ela sempre foi um ponto alto na vida dela. Quando eu me via criança, ali perto da minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que sempre esteve com os filhos o tempo todo, mas eu me via ali com ela carregando a gente para cima e para baixo. O meu sentimento era de ser colocada em segundo plano.
eu não me via vista por ela. Hoje eu acabo repetindo esse padrão na minha profissão. De colocar a minha profissão como algo realmente muito importante. O meu sentimento, muitas vezes, quando os meus filhos me solicitam e me tiram desse foco profissional, eu me vejo como a minha mãe, que não me olhou, não fui vista, e agora eu me vejo na posição dela e coloco, agora é minha vez, agora eu preciso ser vista na minha profissão. A minha hora de me colocar, de ser vista, de ser validada, de ser valorizada. Não é a adulta agindo com os filhos da pessoa que sabe que criança precisa de atenção, precisa de cuidado, precisa ser olhada, protegida. Eu lido com isso como uma criança magoada por não ter sido vista na infância e acabo agindo no mundo como uma pessoa que quer ser vista hoje. Perceba que essa não é a realidade da situação. É o sentimento que eu carreguei na minha vida. Na antroposofia se fala de que a memória da gente, ela é a percepção da realidade. É a minha verdade interna, não é a verdade externa, não é a verdade do mundo. Com certeza, se a gente for conversar com o meu irmão, com a minha irmã, sobre esse mesmo ponto, eles têm sentimentos muito diferentes em relação a isso. Por quê? Porque cada um percebe o seu mundo da sua forma individual. Ele é um mundo interno. Então, essa é a minha percepção individual. E esse processo é muito fundamental, porque não é a mãe que foi assim ou deixou de ser assim, mas sim a filha que percebeu assim e acabou se tornando essa pessoa por perceber a realidade dessa forma. Porque muitas vezes a gente acaba colocando ali a culpa nos pais e não é bem assim que funciona. Os pais têm sim responsabilidade enquanto seus filhos, mas hoje somos adultos. Você hoje é adulto e tem sim que tomar a rédea da sua vida e ser autor da sua vida. E aí a gente precisa revisitar a nossa história, reolhar essa história, ter consciência dela para aí a gente poder ressignificar e lidar com mais maturidade às situações que te apresentam, principalmente nas relações que você tem. Enquanto terapeuta, eu percebo muito pais e mães lidando com os filhos com essa imaturidade. Muitas vezes a gente veste a camisa de criança e lida com os filhos não como adulto e pai e mãe, mas sim como aquela criança machucada que agora quer ser cuidada. Mas acontece que nós somos adultos e precisamos lidar com as crianças como adultos e não como crianças feridas. E aí, nesse processo, é muito importante a gente trabalhar essa criança interior. E a gente faz isso também, não só com filhos, mas a gente faz isso muitas vezes nas nossas relações como um todo. A gente sempre veste essa criança e reage ao mundo como essa criança ferida, querendo ser cuidada, querendo ser olhada, reivindicando esse cuidado. Perceber que criança que a gente foi. Como era você criança? Quem era você enquanto era criança? Para daí você poder lidar com tudo isso com mais maturidade. Esse é o conteúdo, é muito importante. Eu quero muito que ele seja passado para muitas e muitas pessoas por aí. Então, por favor, dá esse like, se inscreve e compartilha esse vídeo para quem vocês acham que pode ser útil essa informação. Esse é um processo de autoconhecimento. Não é um fast food que eu vou te dar aqui um passo a passo rápido que vai resolver toda a sua vida. Não é isso. É simplesmente a gente abrir as portas para essa compreensão. E mais importante que isso, entender que o autoconhecimento é um processo que muitas vezes precisa sim ser trabalhado em contexto terapêutico. A terapia, ela abre portas para a gente lidar com esse processo todo de forma mais consciente. É um espaço dedicado a isso, dedicado a você. Mas eu vou dar alguns exercícios que podem abrir portas para você poder começar a lidar com essa criança, a lidar com esses sentimentos que te vêm na sua vida, no seu dia a dia. Se você já estiver em processo terapêutico, esses exercícios podem ajudar muito a potencializar esse processo. Bom, a primeira coisa é, quando você se vê numa situação reagindo de forma desproporcional àquela situação, como por exemplo, você ser tomada de muita raiva quando o seu filho chora, por exemplo, isso é uma reação desproporcional.
ao que você deveria fazer enquanto adulto que precisa acolher e cuidar da criança. Então, aí você precisa se afastar, respirar, olhar para si mesmo, entender que isso não vem de agora. Isso é um processo que foi construído em você até os dias de hoje. No segundo momento, medite vendo quem era você enquanto criança. Como eram os seus sentimentos na infância? Que experiências você teve? Como era sua mãe? Como era o seu pai com você? Você teve pai? Você teve mãe? E principalmente, qual era o seu sentimento de criança? Que essa criança carregava? Um exercício que é muito legal é meditar nessa criança interior, é se ver criança, ver o que essa criança está fazendo, se sentir essa criança e depois que você fizer isso, você se afastar da cena e se ver como adulto olhando para essa criança. Você hoje adulto se vendo como criança, olhando para sua criança. Você pode se ver como adulto e ter a oportunidade de cuidar dessa criança. Hoje você é adulto, hoje você é autor da sua vida, tem autonomia de ser você mesmo. Então você pode cuidar dessa criança, você pode pegar ela no colo, você pode oferecer para essa criança o que ela precisa e o que ela quer receber. Se for carinho, se for acolhimento, se for respeito, se for compreensão. Esse trabalho, ele é muito poderoso no sentido de te libertar de estar sofrendo com essa criança que não recebeu o que ela precisava. Então, hoje você é adulto e você pode dar para essa criança o que ela precisava, porque você tem essa autonomia. O último processo que é você lidar com os pais que não ofereceram para você o que a sua criança precisava. Então, olhar para esses pais e em primeiro momento você pode sentir tristeza, pode sentir raiva, pode até precisar em determinado momento culpar esses pais da pessoa de tanta mágoa que você carrega hoje. É muito importante que você libere esse sentimento. Olhe para esses pais com esse sentimento de puxa vida, olha só o que você fez comigo, olha só, eu tô muito magoada, eu tô muito triste, eu gostaria muito que você tivesse cuidado de mim, mas num segundo momento, nesse processo de revisitar os seus pais, reolhar para os seus pais, também compreender empaticamente que esses pais também tinham muitos emaranhados e muitas questões ali não resolvidas e não conseguia oferecer para você o que era necessário. Estou falando de pai e mãe, criança que teve pai e mãe, mas muitas vezes isso é muito mais complexo do que isso. Às vezes a gente vai se deparar com situações em que a criança não teve um pai e a mãe, em que ela foi abandonada. Então, tudo isso precisa ser trabalhado. E a gente precisa liberar esses pais dessa culpa. É importante a gente perceber de onde vem esse sentimento, trabalhar esse sentimento, canalizar esse sentimento, colocar para fora isso que você sente, para você parar de descontar e reagir ao mundo, a esse sentimento que você tem, para você poder, então, liberar os seus pais dessa culpa. Hoje você é responsável por você e você pode lidar verdadeiramente consigo mesmo. Você não precisa mais dos seus pais para cuidarem de você. Então hoje você pode assumir a sua responsabilidade, lidar com ela e liberar os seus pais disso. Esse é um trabalho muito difícil, muito lento, um processo de muito autoconhecimento e que muitas vezes precisa ser trabalhado em contexto terapêutico. Queria deixar isso muito claro aqui, porque muitas vezes a gente revisitar esse processo da infância reverbera muitas questões na gente. E se a gente estiver sozinho, muitas vezes a gente não vai conseguir lidar com isso. Terapia é autoconhecimento, terapia é autocuidado, encontrar o equilíbrio de si mesmo através de um processo de consciência que o terapeuta tá ali para te ajudar neste processo. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado você um pouquinho. A gente vê muita criança ferida por aí, muito adulto agindo com imaturidade por ser uma criança muito machucada e ferida. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, tenha curtido e até a próxima.